Fala criatura, tudo tranquilo? Prof. Rui aqui na área. E nesse vídeo de hoje nós vamos resolver a questão de número 53 da UniOeste, vestibular 2023. Aquela questão que falava a respeito de cinética química, não é? Dava duas reaçõezinhas, falava algumas coisinhas ali por lá, e aí você tinha que se virar. Agora uma coisa você não precisa fazer, você não precisa se virar sozinho, porque no nosso canal você aprende muita química voltada para o seu vestibular, não é? Então já aproveita e dá um joinha nesse vídeo porque ele tá super interessante. E vai lá e se inscreve, criatura. Se inscreve porque conteúdos bons como esse são postados diariamente por aqui, ok? Agora sem maiores enrolações, bora pro vídeo! Duas reações químicas A e B têm concentração inicial de reagente igual a 1 mol por litro. Então observe, ó, a concentração inicial é 1 mol por litro. Aí ele diz bem assim, na reação química A lei de velocidade é de ordem 1 e no tempo de 10 minutos a concentração do reagente é reduzida pela metade. Vamos anotar algumas informações então, né? Então vamos lá, ó, para a reação A, ok? Quais informações que ele me deu a respeito dela, tá? Além do fato da concentração inicial ser 1 mol por litro, né? Além da concentração de A inicial ser igual a 1 mol por litro, tá? Ele me deu outra informação. Se ele me falou que ela é de ordem 1, significa o quê? Se ela é de ordem 1, significa o seguinte, tá? Que a lei cinética é dada dessa maneira, ó. V é igual a K, que multiplica a concentração do reagente, que eu vou chamar de A dessa reação, elevado à primeira. Isso é dizer que ela é de ordem 1. A lei cinética é essa que você está observando por aqui, ok? Agora, ele me deu uma outra informação que nessa questão nós não vamos usar, mas que poderia ser muito útil para você. Olha o que ele disse, ó. E no tempo de 10 minutos, a concentração do reagente é reduzida pela metade. Como é que a gente chama o tempo necessário para a minha concentração reduzir a metade da inicial? A gente chama de meia-vida. Então, o tempo de meia-vida desse reagente aqui, tá? É igual a quanto? A 10 minutos, ok? 10 minutos. Por que eu falei que nessa questão ele não vai ser importante, né? Porque nessa questão ele não vai abordar uma parte tão aprofundada da cinética dessa reação, tá? Mas eu poderia, por exemplo, a partir disso daqui, calcular algumas coisas a mais. Eu poderia, por exemplo, calcular o valor da constante K a partir disso daqui. Lembre-se que numa reação de primeira ordem, o tempo de meia-vida, ele é dado pela expressão ln de 2, que é 0,693, dividido por K, onde K é a constante cinética. Então a gente consegue chegar no valor da constante K a partir do quê? Dessa informação. A gente conseguiria chegar, tudo bem? Nessa questão eu volto a dizer, eu não vou precisar disso, ok? Mas vamos lá, essa daqui foi a primeira informação que nós tivemos então, beleza? Agora eu vou para a segunda, quer ver? Ó? Segunda, na reação B, a lei da velocidade é de ordem 2 e no tempo de 20 minutos a concentração é reduzida pela metade. Então vamos lá, ó, vamos falar agora da minha reação B, ok? Reação B. O que nós sabemos da reação B? Bom, primeira coisa, nós sabemos que a concentração inicial do B, eu vou chamar de B0, ok? A concentração inicial do B é igual a quanto? É igual aqui no caso a 1 mol por litro, que foi o que ele tinha falado para mim, não é? Agora, se essa daqui é uma reação de ordem 2, significa o quê? Que a sua lei cinética é dada assim, ó. V é igual a K, que multiplica a concentração de B elevada ao quadrado. Essa é a lei cinética, não é? Se ela é de segunda ordem, quer dizer que aqui está elevado ao quadrado. Tudo bem? E aí eu vou tirar uma outra conclusão. Ele falou pra gente que no tempo de 20 minutos, a concentração do reagente é reduzida pela metade. O que significa isso então? Que a meia-vida dessa reação, olha aqui, ó, que a meia-vida, né, desse reagente B é igual a quanto? É igual a 20 minutos. Aí você fala, Rui, mas para um pouquinho, né? Isso aqui me ajudaria em alguma coisa? Nessa questão, não. Mas num outro exercício poderia ajudar, porque a gente consegue calcular aqui a constante K a partir dessa informação. Lembre-se que para uma reação de segunda ordem, né, o que nós podemos dizer? O tempo de meia-vida, tá, desse cara que está aqui é dado por uma expressão que é assim, ó, 1 sobre K, tá, que multiplica a concentração desse B inicial. Então a gente poderia, com esses valores que ele me deu, encontrar também o valor da constante K. O tempo de meia-vida nós temos, a concentração inicial do B nós também temos, daria para calcular tranquilamente a constante K. O que eu quero dizer para você é o seguinte,
gente. Essa questão vai ser mais simples do que a gente precisaria, tá? Mas assim, é uma questão muito bonita, tá? As informações que ele me deu aqui são muito bonitas. Bom, então ele fala assim, ó, baseado nesse enunciado, assinale a alternativa incorreta, não é? Ele quer saber a incorreta, então a gente vai analisar. Pode ser? Acompanha comigo, ó. No mecanismo de ordem 1, que é essa reação aqui, ao dobrar a concentração do reagente, dobra-se a velocidade de reação. Como assim, professor? Eu vou te explicar, né? Vamos lá, ó. Se ele falou que ele quer o mecanismo de ordem 1, o que isso significa? Significa o seguinte, ó. Tudo que você faz com a concentração desse cara está sendo elevado à primeira em relação à velocidade. Como assim, professor? Se eu dobro a concentração de A, é 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2. Então, ele dobra a velocidade da reação. Se fosse na reação de segunda ordem, seria diferente. Se eu dobro a concentração de B, tudo que eu faço com B, na concentração dele, é elevado ao quadrado para a velocidade. Se eu dobro a concentração do B, a velocidade multiplica por 4. Então, ó, esse primeiro item está verdadeiro. Ao dobrar a concentração do reagente, dobra-se também a velocidade. Afinal, é o mecanismo de ordem 1. Essa daqui é verdadeira, mas eu quero a incorreta, portanto eu não vou marcar essa daqui. Vamos ver a próxima? Letra B de bola. No mecanismo de ordem 2, olha agora, ele vai falar da ordem 2, ao dobrar a concentração do reagente, quadruplica-se a velocidade da reação. Verdadeiro, acabamos de explicar isso daqui, não é? Ó, no mecanismo de ordem 2, se a gente dobra, tudo que eu faço com a concentração é elevado ao quadrado, não é? Portanto, o que a gente pode dizer? Isso daqui está verdadeiro. E se é verdadeiro, eu não marco nessa questão. Vamos para a próxima? Alternativa C. O emprego de catalisador em ambas as reações produzirá uma redução da energia de ativação. Correto? É isso que o catalisador faz. E um aumento na velocidade. Claro, verdadeiro, não é? Não marco também. Porque lembra que o catalisador faz assim, ó. Vamos supor que essa reação aqui seja uma reação exotérmica. Tudo bem? Aqui é entalpia, aqui é o caminho da reação. Pode ser? A reação normal é desse jeito aqui, ó. É uma reação exo. Ok? Seria essa equação que você está vendo aqui. Tudo bem? Agora, como que seria a curva catalisada? A curva catalisada seria assim, ó. Ela parte do mesmo ponto e chega no mesmo ponto. Parte do mesmo ponto inicial e chega no mesmo final. Porém, ó, a barreira energética é menor. Enquanto essa daqui tem uma energia de ativação mais alta, a reação catalisada é bem menor. Então, está correto o que ele falou. Se está correto, eu não marco. Vamos à próxima? Alternativa D. Para o mecanismo de ordem 2, a constante de velocidade tem como unidade minuto a menos 2. Ué, é só a gente analisar, é só fazer uma análise dimensional, né? Nós sabemos que para a reação de ordem 2, V é igual a K, que multiplica a concentração do componente, que no caso aqui era o B, né, elevado ao quadrado. Tudo bem? Eu quero ver a unidade da constante K. Vamos isolar o K? Passa essa concentração de B para cá dividindo. Vai ficar assim, ó. V sobre a concentração de B ao quadrado é igual a K. Tudo bem? Agora vamos fazer análise dimensional. Vamos lá? Só a gente substituir pelas unidades de medida. Vamos lá? Para fazer análise dimensional, que a gente costuma simbolizar assim, né? Vamos lá, como é que fica isso daqui? Unidade de velocidade, qual que é? Unidade de velocidade, tá? É mol litro a menos 1 por tempo a menos 1. No caso, como a gente está falando em minuto nessa questão, eu vou pôr minuto a menos 1, ok? Mol por litro minuto. Isso daqui é a unidade de velocidade. Sobre, vamos lá, ó. Sobre, eu vou colocar aqui agora o outro. Pode ser? Vamos lá. Aqui embaixo é concentração, não é? Concentração é dada em quê? Vamos por aqui, ó. Presta atenção. Concentração é dada em mol litro a menos 1 elevada ao quadrado, não é? Elevado ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque é o jeito que está aqui. Tudo bem? Como é que vai ficar isso daqui então? Vamos ver? Ó, vou fazer aqui para você. Vai ficar assim. Em cima continua igual, né? Mol litro a menos 1 minuto a menos 1, ok? Sobre a parte de baixo, o que a gente tem por aqui? Bom, observe aqui comigo. O que é mol litro a menos 1 elevado ao quadrado? Você concorda que é o mesmo que falar mol litro a menos 1 vezes mol litro a menos 1? Sim ou não? Dessa forma a gente pode fazer o quê? Cancela mol por litro com mol por litro. E aí o que vai sobrar para nós de unidade de medida? Vamos lá? Esse cara passa para cima com sinal trocado, não é? Então como é que fica? Esse mol que é positivo embaixo passa para cima como mol a menos 1. O litro que está negativo passa para cima como positivo, litro elevado à primeira. E o minuto fica a menos 1. Portanto, nós acabamos de perceber que esse daqui é o item errado. Ele falou para nós que a unidade ficaria minuto elevado a menos 2. Não, ficou litro mol a menos 1, minuto a menos 1. Portanto, a letra D de dado é a resposta que a gente queria marcar. Agora, vamos ver a letra E, se estava certa também?
Alternativa E, para o mecanismo de ordem 1, a constante de velocidade K tem como unidade minuto a menos 1. Vamos ver, vamos fazer análise dimensional, não é? Vamos lá, ó, lembra que para o mecanismo de ordem 1, qual que é a lei cinética? V é igual a K, que multiplica a concentração de A elevado à primeira, não é? De novo, eu quero descobrir a unidade da constante K. Isola, passa esse A para cá dividindo. Vai ficar assim, ó, V sobre a concentração de A é igual a K. Eu quero fazer análise dimensional, não é? Substitui pelas unidades de medida. Vamos lá? Como é que vai ficar isso daqui? Velocidade, como a gente falou, era mol, litro a menos 1, minuto a menos 1. Tomando minuto como referência de tempo nessa questão, não é? Sobre, vamos lá, o de baixo, como é que fica? A concentração aqui nesse caso é apenas mol, litro a menos 1. Já que nós temos aqui no caso, né, justamente ele elevado à primeira. Bom, o que vai acontecer? Mol por litro vai embora com mol por litro. O que restou de unidade de medida aqui para nós? Sobrou simplesmente minuto a menos 1, que foi exatamente o que ele falou aqui para nós, não é? Ele disse exatamente isso daqui. Portanto, esse item aqui, ó, eu não marco porque ele está verdadeiro, ok? Então, a resposta confirmando aqui para você, letra D de dado. Uma questão muito bonita, não é? Mais simples até do que poderia ser. Lembra que ele poderia ter pedido para você o valor da constante e aí a questão ficaria bem mais complexa, não é? Espero que você tenha gostado e, ó, dica para você. Você que vai prestar a prova da UniOeste, eles amam esse assunto, tá? Saiba relacionar o tempo de meia-vida, tá? Com a ordem da reação. É muito importante isso daqui, ok? Espero que você tenha gostado. Caso não tenha entendido alguma coisa, já comenta aqui embaixo que eu já respondo pra você. E é claro, aproveite e maratona essa playlist, criatura. Maratona porque ela vai te ajudar demais a passar nesse vestibular, ok? Espero você então na próxima questão.